Olha, imagina pegar mais de um ônibus em Curitiba e pagar só por uma passagem. Isso pode, de fato, virar realidade em breve. É que a Prefeitura está estudando implantar o bilhete único com integração temporal. Você entra no ônibus e durante uma hora pode fazer outras viagens sem ter que pagar de novo. O modelo já está valendo na Praça Rui Barbosa e a ideia é justamente expandir para a cidade inteira a partir da nova concessão do transporte no ano que vem. Facilitar a integração entre linhas de ônibus e reduzir o tempo de deslocamento. Tudo isso com o uso ilimitado do transporte coletivo por um valor fixo mensal. O chamado bilhete único é o que propõe um projeto do Instituto Destino Brasil. É o direito de usar durante aquele mês. Você vai usar, não é uma passagem, você pode usar o dia todo. Se você vai no mercado, você compra por exemplo, um turista, chega aqui e fala, vou comprar um direito por uma semana. Você pode ir no ponto turístico, você vai usar ele durante aquela semana, quantas vezes você quiser. Então, em várias cidades, Barcelona, assim, tem umas que tem bilhetagem, que você passa na catraca, e tem outras que não tem nem isso. Tem uma fiscalização dentro do transporte que vê se você tem ou não tem. Entende? Então é totalmente liberado, que é o que eu acho que deveria fazer em Curitiba. Uma medida que parece agradar a população. Seria bom ter um bilhete único, quem sabe se pagar Maravilhoso, até porque a minha nora, ela trabalha em Araucária e mora em Curitiba, então tem que ter esses dois transportes também. Essa integração se torna um pouquinho chato, né? Se tivesse uma integração maior. Única, isso seria mais bem-vindo. Eu acho que a ideia é uma ideia boa, desde que a preocupação seja efetivamente com quem usa. Porque eu acho que até hoje o sistema é muito bom, mas a preocupação é sempre com lucro de qualquer maneira. Entende? Quer dizer, eu acho que você tem que equilibrar isso. Em São Paulo, o bilhete único oferece ao passageiro um período de integração de 3 horas para embarcar em ônibus de diferentes linhas ou entrar em estações de trem e metrô. No caso de Curitiba, a Prefeitura pretende implantar um sistema de integração temporal em toda a cidade para um período de 1 hora. Algo que na semana passada se tornou possível na Praça Rui Barbosa. Mas a mudança para toda a cidade seria a partir da nova concessão, em junho do ano que vem. A ideia, segundo o Instituto Destino Brasil, é de que o bilhete único sirva para reconquistar os usuários. Cerca de 13 milhões e meio de pessoas utilizam o transporte público na capital todos os meses. Em média, 160 milhões de passageiros por ano, quantidade que ainda está abaixo do que era antes da pandemia. Em 2019, eram cerca de 204 milhões de passageiros. Fomos modelo na estrutura do sistema, que foi o Jaime Lerner que fez e realmente foi um modelo para o mundo inteiro. Mas você pega locais que fizeram isso, já colocaram o bilhete único em outros países. Entende? Então, assim, a gente não avançou. Hoje ainda está se discutindo ainda de novo estrutura, ônibus elétrico, não sei o que lá e tal. Mas assim, isso tem que ter veículo bom, não tem dúvida. Mas tem que focar no usuário. Este especialista em transporte avalia que a implantação do bilhete único seria mesmo um avanço se contemplasse a região metropolitana. Mas para reconquistar o usuário, seria necessário melhorar o sistema em outros aspectos, como a frequência de ônibus nos bairros. É muito importante sempre discutir a questão da frequência dos ônibus. O que é frequência? É o intervalo entre as viagens, é o tempo de espera que a pessoa tem lá no ponto, no terminal, na praça, que ele está aguardando um novo ônibus. E principalmente na ponta, nos bairros onde as pessoas sentem um pouco mais. Então, às vezes, no horário da volta para casa, que a pessoa fica muito tempo no terminal, ou até mesmo de manhã indo trabalhar, isso é um ponto bem sensível. Outra grande insatisfação de quem depende do transporte público é sobre a lotação nos horários de pico e da falta de mais ônibus nesses períodos. No horário de pico devia ter sim mais ônibus. O presidente da URB diz que a proposta do bilhete único não é inviável, mas que a implementação exigiria novos esforços, como conseguir mais subsídios. A integração temporal ampla ela já precisa de recursos para que ela possa acontecer. Então isso no novo contrato, no novo edital, já está sendo previsto e calculado essa necessidade de recursos para que a gente possa ter o sistema evoluído nesse sentido. Não dá para falar apenas da troca da empresa se a gente não falar de evolução, se a gente não falar de novidades para o usuário do transporte coletivo e para aquele usuário que também deixou de usar o transporte coletivo para que de alguma maneira ele possa ser seduzido a utilizar os ônibus aqui na nossa cidade.